E se fosse possível faturar mais de R$ 4.000 com um único vídeo sem gastar um centavo? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas nesta análise a gente vai detalhar um guia passo a passo para criar um canal de sucesso do zero usando só o poder da inteligência artificial. Dá uma olhada nesse número. R$ 4.348,88. Não é um valor aleatório. Foi exatamente isso que um único vídeo conseguiu faturar. E o mais impressionante de tudo é que ele foi criado do zero, seguindo a estratégia que vamos abrir aqui, usando só ferramentas gratuitas. Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Como é que se transforma uma ideia em um vídeo de alto nível que gera uma receita dessas sem precisar colocar a mão no bolso? Bom, a resposta está em um método que combina um nicho bem promissor com o poder das IAs que são de graça. E é exatamente esse método que a gente vai desvendar agora. Então, este é o nosso mapa do tesouro. Primeiro, a gente vai entender a promessa do nicho. Depois, como encontrar a ideia de ouro. Aí, partimos para o roteiro perfeito. Geramos os visuais com IA, demos os toques finais e, por último, criamos aquela miniatura que garante o clique. A base de tudo isso é um nicho que já tem sucesso comprovado, o de reconstruções históricas feitas com inteligência artificial. Canais como o Restore Timeline e The Past Recreated já mostraram que esse formato funciona. Ou seja, existe uma audiência enorme interessada em ver como eram as cidades antigamente. E o ponto de partida é até que bem simples. Os canais que dão certo nesse nicho seguem uma fórmula básica, quase uma receita de bolo. Vídeos mais longos, títulos bem diretos e miniaturas padronizadas. É uma base sólida, sem dúvida, mas para se destacar de verdade, é preciso ir além. E aqui está o pulo do gato, o ponto crucial. Só replicar a fórmula básica não é o suficiente. A maioria dos canais para por aí. O verdadeiro segredo para sair na frente e capturar a atenção do público é dar um passo a mais, adicionando um diferencial único na ideia. E isso aqui ilustra a diferença de forma brilhante. Em vez de um tema genérico, tipo reconstrução da Londres antiga, a ideia de ouro é conectar a cidade com uma figura histórica famosa. Como era a Londres de Shakespeare? É algo instantaneamente mais específico, mais curioso e muito mais atrativo. Bom, com essa ideia de ouro em mãos, vamos avançar para o próximo passo, que é criar o roteiro. E é aqui que a inteligência artificial se torna uma verdadeira parceira de criação, ajudando a transformar esse conceito em uma narrativa que realmente envolve. Um dos elementos mais críticos de qualquer roteiro são os primeiríssimos segundos, o tal do gancho forte. Ele precisa entregar a promessa do título de cara. No primeiro rascunho da IA, por exemplo, a menção a Shakespeare demorava a aparecer, o que enfraquecia totalmente o começo do vídeo. E aqui está a versão revisada, olha que diferença. Depois de um feedback específico para a IA focar mais no Shakespeare, o novo começo se tornou muito mais visual, muito mais poderoso. Ele transporta a pessoa direto para a cena prometida, criando uma conexão na hora. Com um roteiro forte desses na mão, chegou a hora de dar vida a essa história. E mais uma vez, a gente vai fazer isso sem gastar um único centavo, usando apenas o poder das ferramentas gratuitas de inteligência artificial para gerar todas as imagens e animações. O fluxo de trabalho é bem direto e dá para repetir quantas vezes for preciso. Basicamente, são 4 passos. Primeiro, pedir a uma IA de texto para criar várias ideias de imagem para cada parágrafo. Segundo, gerar essas imagens numa IA de imagem. Terceiro, pedir uma descrição de um movimento sutil para a imagem. E, por fim, usar uma ferramenta gratuita, tipo a da Meta, para animar a imagem. Simples assim. É fundamental entender isso. A moeda de troca aqui é tempo, não dinheiro. Claro, ferramentas pagas podem até acelerar as coisas, mas este método gratuito permite que qualquer pessoa, com algumas horas de dedicação, crie um vídeo que é visualmente impressionante e de altíssima qualidade. Certo, com o roteiro e os visuais prontos, a gente entra na fase de polimento. São aqueles toques finais de áudio e edição que vão elevar o vídeo de um projeto amador para uma experiência profissional e realmente imersiva. E são os detalhes que fazem toda a diferença. Escolher uma voz de IA que combine com o tema, como um sotaque britânico para Londres de Shakespeare, por exemplo. Adicionar uma trilha sonora medieval sem copyright para criar a atmosfera certa. Usar as legendas automáticas do editor e escolher uma fonte que reforce a estética histórica. Tudo isso soma muito. Por fim, mas de jeito nenhum menos importante, temos a porta de entrada para o vídeo, a miniatura. Uma miniatura profissional é o que vai fazer alguém clicar no seu conteúdo no meio de tantos outros. E sim, ela também pode ser criada em minutos e de graça. O processo é super simples.
Em uma ferramenta de IA para miniaturas, dá para inserir um canal de referência para inspirar o estilo. Depois, é só fornecer o título e a descrição do vídeo. A IA vai gerar uma base, e o passo final, que é o mais importante, é refinar o resultado, pedindo para adicionar o nosso elemento de ouro, no caso, a imagem de Shakespeare. E com isso, o ciclo se fecha. A gente cobriu uma estratégia completa, comprovada, que vai desde a concepção de uma ideia única até a criação de uma miniatura profissional. E cada etapa pode ser executada sem nenhum custo, só com dedicação e as ferramentas certas. E o melhor de tudo é que essa fórmula é infinitamente replicável. Pense só nas possibilidades. A Nova York de Rockefeller, a Áustria de Freud ou até mesmo o Brasil de Dom João VI. Cada figura histórica pode se tornar a chave para um novo vídeo fascinante. Bom, o método está revelado, aberto e detalhado. O caminho para criar conteúdo de alto nível, mesmo sem verba, está traçado. Agora, a pergunta que fica no ar é: qual vai ser a primeira história contada com essa estratégia?